Pessoal, qualquer barulho já... Eu tô sem webcam hoje, tá? Qualquer barulho já peço perdão pra vocês, que tá uma pá carregadeira quebrando aqui na porta da minha casa. Então se começar uma barulheira aí, não repara não. Vamos lá, pessoal. Então terminar hoje a segunda parte de morte celular, tá? Morte celular é um capítulo bem extenso. Na aula que vem a gente já termina, pra gente partir pra inflamação. Eu quero ver se dá tempo também, antes da nossa P2, de entrar em transtornos hemodinâmicos. Eu creio que vai dar. Se não der, a gente espreme para fazer dar tempo. Tranquilo? Bom, vamos lá então. Parte 2 de morte celular. Parte passada a gente falou da questão da necrose, da apoptose, que a necrose está associada diretamente a processos patológicos, né? Induzida ali por processos patológicos, mas também alguns processos patológicos podem induzir a apoptose. Vimos os mecanismos em que ocorre, como que ocorre essa morte celular, como que começa aquela degradação dos mecanismos, o excesso de cálcio no citosol, né, a mitocôndria sofrendo ali, caindo a produção de ATP, beleza? E hoje nós vamos começar a falar de algumas alterações estruturais, certo? Vamos falar principalmente aqui das alterações que são visíveis à microscopia eletrônica, beleza? Deixa eu fechar a porta aqui um pouquinho, gente. Vou começar a quebrar ali. Então, alterações são visíveis à microscopia eletrônica são nessas alterações, essas afetações: alteração de membrana plasmática, beleza? Aqui a gente fala que formação de bleb de membrana. Vamos lá. Esse bleb de membrana seria um tipo de uma como que eu posso dizer para vocês? Um tipo de protrusão, um tipo de bolha na membrana, tá? Então essa formação desses blebs de membrana seria formação tipo de bolhas na membrana. Já são essas alterações da microscopia eletrônica que a gente observa durante esse processo de morte celular, ok? Temos alterações de mitocôndria. Então você vê a mitocôndria, ela alterada tanto em formato, tanto em funcionalidade, né? A gente vê a lesão da mitocôndria. A mitocôndria começa a sofrer, a produzir, diminui a queda da produção de ATP. Temos a dilatação do retículo endoplasmático e as alterações do próprio núcleo celular. Vamos lá. Se retirar o agente nesse momento, antes da progressão das alterações, a célula ainda pode conseguir se regenerar e voltar ao estado normal dela. Lembra aquele estado que a gente falou de limite de lesão, né? Na necrose podemos observar as chamadas figuras de mielina, que são lâmelas concêntricas que aparecem abaixo da membrana plasmática e só são observadas na necrose. Então, grava bem isso daí. Pode gravar no seu resumo. As figuras de mielina, né, aparecem abaixo da membrana na necrose, não aparece na apoptose. A lesão de membrana gerada por fosfolipases leva a uma ruptura de membrana do lisossomo com exposição de enzimas líticas, exposição de enzimas degradadoras, né, com digestão de outras organelas citosólicas. Ou seja, quando acontece isso, ocorre uma destruição do lisossomo, uma destruição, uma lise lisossomal, é o nome correto para isso aí, onde nós já temos algo lesivo de forma irreversível. Tranquilo? Então nós temos uma célula normal
E nós temos um tipo de lesão reversível. Como assim? Aquele estímulo foi brecado, aquele estímulo lesivo foi brecado, né? Ou seja, não lesionou a célula por completo, e nós temos uma lesão reversível. O que acontece? Quando essa lesão é reversível e cessa esse estímulo, cessa esse mecanismo, a célula consegue voltar ao normal. Pelo contrário, torna-se uma lesão de caráter progressivo, começa já a aparecer os blebs de membrana, lembra? As bolhas, as protuberâncias de membrana. Já começa a aparecer aqui as figuras de mielina, certo? E as figuras de mielina a gente observa somente nos processos de necrose. Tranquilo? Então você tem a ruptura da membrana nuclear, você tem ali ruptura de membrana, tanto ali destruição de organela, né? Extravasa o conteúdo intracelular para todo lado aí. Então a célula chega ao ponto de necrose, de morte. Beleza? No ponto da apoptose, nós temos uma célula normal e nós temos a condensação de cromatina atuando. Vai aparecer aqueles blebs de membrana, aquelas bolhas, aquelas protuberâncias. Só que aqui o que acontece? Entra o corpo apoptótico. Não é mais aquele estímulo, aquele mecanismo lesivo que vai fazer com que a célula se deteriore. É o próprio corpo apoptótico vai induzir a fragmentação celular. Tranquilo? E quando a célula morre? Principalmente pelas situações a seguir, né? Inabilidade de reverter a disfunção mitocondrial ou pelo dano grave da função da membrana, seja ela plasmática ou seja da membrana lisossomal, nós temos algumas alterações morfológicas. Vai depender do método que você vai utilizar para ver essas alterações. Essas alterações elas podem serem vistas desde minutos após o início dessa cascata ou até dias. Bom, vai depender do tempo que essa célula foi exposta a esse agente lesivo em questão. Frente a um tipo de injúria, a um tipo de lesão, né? Em primeiro momento ali, a gente tem a perda da função celular, só que simultaneamente um número de células já começa a caminhar para o processo de irreversibilidade, beleza? Porque houve aquela formação dos blebs de membrana, daquelas bolhas, aquelas protuberâncias na membrana, e já edemaciou as organelas. As organelas já estão começando também a entrar num ponto de lesão, então elas estão inchadas, estão edemaciadas. E com o passar do tempo, vai depender do tecido de que for afetado ali, a gente começa a ter alterações de caráter subcelular. Depois a gente começa a ter essas alterações a nível microscópico e, por último, as alterações morfológicas. E aí o próprio tecido mesmo começa a manifestar esse tipo de alteração. O tecido começa a te dar indícios que algo está errado ali. Quando eu falo de dano reversível, eu posso ter um edema celular, né? A gente fala ali em degeneração hidrópica, a célula está aumentada, o citoplasma está bem claro. Nós temos alteração a nível de gordura, alteração gordurosa. Então, falando ali de célula hepática e de célula do miocárdio, hepatócito também. O que acontece? Nós temos ali células que ficam com micro e macrováculos devido a essa degeneração gordurosa que a gente falou lá atrás, beleza? Então, são características esses micro e macrováculos devido a essa degradação de gordura. O edema, quando eu falo na macro, ele pode causar palidez,
o aumento do turgor e o aumento do peso do órgão. Como assim o aumento do turgor? O órgão vai ficar meio avermelhadão. Ou ele pode ficar pálido, ou ele pode ficar meio avermelhado, meio roxo, tá? Dá uma hiperemiada. E aumenta o peso também do órgão, porque as células vão se edemaciar, isso vai estar inchado, vai estar retendo água, tá certo? Então, você começa a ter essa alteração no próprio tamanho do órgão também. Na microscopia, nós temos a visualização dos váculos desses váculos que eles têm a característica de serem pequenos e claros, né? De característica do intracitoplasma, no endocitoplasma, beleza? Então nós observamos ali váculos pequenos e claros intracitoplasmáticos. Voltando na necrose, a apresentação morfológica da morte celular no tecido vivo, que vem do resultado de uma degradação progressiva, secundária ali, a exposição a enzimas, e a célula é danificada de forma letal. Processo de necrose, não tem reversão, acho que a gente já está esperto de saber aí. E esse termo necrose, é o que a gente falou, ela está ligada de uma forma basicamente direta a um agente patológico. Então a necrose, por regra, ela é um processo secundário a uma patologia. E ela sempre cursa com uma inflamação adjacente. Como assim? Essa morte celular nunca vem sozinha, sempre vai inflamar o tecido que está em volta ali, ou as células que estão em volta. Beleza? Quando eu tenho um dano de membrana, eu começo a ter, lembra que a gente falou lá atrás? Aquela produção de metabólicos derivados do ácido araquidônico, né? Como o PGL, o protrieno, o tromboxano, que são aqueles mediadores inflamatórios de caráter agudo e agentes quimiotáticos. Então, quando eu tenho essa morte celular, eu tenho inflamação adjacente, eu tenho produção de PGE, LCT e TBX. Ok? A necrose possui subtipos, dependendo da alteração principal. Eu posso ter necrose pela desnaturação proteica celular, a hipóxia, né? A hipóxia ela faz glicólise anaeróbia, destruição da glicose, forma ácido lático, cai o pH, lembra? Aquele paciente acidótico que a gente falou. Com consequente desnaturação proteica, né? Que tem afinidade por eosina e coloração rosa mais intensa, a hipereosinofilia. Isso aqui a gente observa nas situações de necrose coagulativa. Geralmente essas necroses coagulativas, elas são o tipo de alteração que cursa com fenômenos isquêmicos relacionados. Então é o que você vê no paciente ali que sofreu AVC, no paciente que sofreu infarto, tá bom? Nesses pacientes onde tem uma hipóxia, uma redução do fluxo sanguíneo e parou de chegar ao suprimento adequado naquele tecido. Digestão enzimática da célula em demasia. Digestão enzimática exacerbada, exagerada. A destruição do esqueleto celular, do arcabouço celular, quase imediata, quando eu tenho essa digestão enzimática em demasia. Quando se tem agentes infecciosos, eles por si só estimulam a chegada de neutrófilos e macrófagos no tecido, e essas células produzem grande quantidade de enzimas
líticas, enzimas destruidoras no local, para tentar debelar a infecção, para tentar destruir, para tentar brecar essa infecção. E, secundariamente a essa exposição, a essa grande quantidade de enzimas líticas, começa a ter a destruição do esqueleto celular. Tá? É para destruir a infecção, mas acaba que danifica também o arcabouço celular. O dano não é tanto pela queda de ATP, nem pela queda do pH, e sim mais ligada ao agente infeccioso, caso da necrose liquefativa, tá bom? Nós vimos aqui pela desnaturação necrose coagulativa e aqui nessa situação necrose liquefativa. Exemplo: houve um infarto cerebral, houve uma extravasação sanguínea dentro da massa, né? Há uma dissolução do tecido onde houve esse, entre aspas, essa invasão desse líquido, essa invasão desse sangue que não era para estar ali, não era para estar ali na massa. Tranquilo? Falando aqui de novo da necrose coagulativa, a principal característica dela é que ela preserva o esqueleto celular, o arcabouço celular, né? Exemplo no infarto: células anucleadas, picnose e cariólise, acidófilas, o caso da eosinofilia, e coaguladas por semanas. No segundo momento, a remoção do tecido necrótico por leucócitos e enzimas, característico da hipóxia. É o caso do paciente infartado que a gente falou, né? Aqui eu tenho um rim, paciente com um rim infartado, beleza? E aqui você observa esse infarto renal em forma de cunha, essa parte amarelada, tá? Essa parte esquemiada. E aqui eu observo, o que eu consigo ver aqui, ó? A borda do infarto, né? Com um rim normal. Aqui o que eu consigo ver? Você observa a integridade celular, você observa um arcabouço preservado, tranquilo. Já aqui você observa as células infartadas, as células que estão sofrendo o processo de necrose, que estão morrendo, já estão anucleadas, as células estão destruídas. Ela tem o contorno preservado, né? É a característica, só que não tem núcleo. Ela possui um infiltrado inflamatório. É pouco, mas possui. A característica é que está preservado o esqueleto celular. A necrose liquefativa, como a gente falou, a característica é por infecções, seja por bactéria, por fungo. Então tem a destruição do esqueleto celular. Um exemplo: o sistema nervoso central, mesmo em isquemia, se comporta sofrendo necrose liquefativa. O cérebro é o único tecido que sofre necrose liquefativa sem estar infectado. Tá bom? Grava bem. O cérebro é o único tecido que sofre necrose liquefativa sem estar infectado. Na macroscopia, eu observo massa viscosa líquida, né? Ou creme amarelada. E na necrose gangrenosa, tem essa liquefação, mas só que já é uma gangrena molhada, é uma necrose superposta a uma coagulação. Geralmente quando tem uma infecção secundária, que já é aquela necrose com aquela característica mais escura,
tá bom? E nós temos a necrose caseosa. Que parada que é isso? É um tipo da necrose coagulativa, tem o esqueleto preservado, né? E o contorno do granuloma ainda está definido. Geralmente estão ligados a algumas patologias pulmonares, como a tuberculose, né? Material amorfo e granular, constituído por células coaguladas, fragmentadas e restos celulares, circundadas por células inflamatórias, denominada reação granulomatosa. O núcleo do granuloma é a região da necrose caseosa, tá bom? O que eu consigo ver? Aspecto de caverna. Ah, doutor, por isso que no paciente, então, tem tuberculose, eu observo imagens de lesões cavernosas no raio-x. Isso, tá bom? Tudo tem sentido agora. Ok? Então, é a característica da necrose caseosa. Então, você vê o pulmão com uma enorme área de necrose, né? Os restos branco-amarelados semelhantes a queijo. Ok? Necrose gordurosa é um subtipo de necrose também, só que ela é caracterizada pela destruição da gordura pela lipase pancreática. São observadas como áreas focais de destruição de gordura por lipase pancreática. Então você começa a observar regiões de saponificação. Doutor, vira sabão? Vira sabão, tá? Na microscopia eu consigo ver foco celular gorduroso necrótico. A gente fala fantasmas, né? Alguns pontos azulados devido a essa reação da saponificação dessa gordura. Tem depósito de cálcio, pode estar levemente calcificado também, tem reação inflamatória. Realmente eu observo isso muito na pancreatite. Então você vê, ó, esses múltiplos pontos, né? Isso são depósitos, pontos de saponificação, beleza? Formação de sabão de cálcio. Isso aqui é onde teve a degradação lipídica. Aqui a gente observa um mesentério, né? Todo saponificado. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né?